Meus irmãos, uma boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Nós nos encontramos aqui com muita alegria, em mais um culto, meus queridos, de oração e doutrina, tempo esse, do qual nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o seu santo nome, nesta nossa última quarta-feira, na verdade, do mês de junho. Neste mês, meus irmãos, nós intencionalmente refletimos ao longo de todas as ministrações sobre o tema do discipulado. Se você parou para perceber, todas as ministrações que ocorreram ao longo desse mês foram baseadas na temática do discipulado. E assim nós podemos compreender, meus irmãos, as muitas faces dessa missão que o Senhor, Ele nos confiou, que o Senhor, Ele nos chamou a realizar, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que Cristo nos ordenou e batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E finalizando, meus irmãos, essa nossa proposta de reflexão na temática do discipulado, nós meditaremos nesta noite sobre o tema, o fruto do discipulado na vida da igreja. Porque, meus irmãos, existe um resultado biblicamente esperado desta nossa tarefa de discipular todos aqueles que com arrependimento e fé se aproximam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do anúncio do Evangelho. Existe um resultado bíblico que se espera das pessoas que assim se aproximam, meus irmãos, de Jesus. Porque, queridos, se o fruto do nosso trabalho no discipulado for outro, diferente daquele estabelecido como padrão pela palavra de Deus na vida de todas aquelas pessoas que são alvo da nossa instrução, que são alvo da nossa evangelização, então, meus irmãos, nós estamos fazendo tudo. Nós estamos mentoreando, nós estamos capacitando, nós estamos orientando para fins diversos, menos discipulando. É preciso nós observarmos o resultado que a Bíblia ela coloca para o discipulado. O fruto do discipulado, meus irmãos, é o crescimento e o amadurecimento em Cristo. O fruto do discipulado, meus irmãos, é a progressão de fé em fé, de glória em glória. Ora, eu pergunto aos irmãos, a fé que os irmãos tinham no início da caminhada com Cristo é a mesma que hoje os irmãos têm? Eu tenho certeza que a fé dos irmãos progrediu, que a fé dos irmãos amadureceu. Talvez naquele contexto passado, inicial, algo pequeno já lhe demovesse da fé. E hoje você está bastante resistente para encarar os desafios da vida, porque a sua fé ela está amadurecendo, ela está sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus, porque esse é o fruto do discipulado, crescimento, progressão, amadurecimento, de fé em fé e de glória em glória, até que todos nós, meus irmãos, cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque, queridos, o que fugir disso? O que fugir desse resultado biblicamente esperado é de nenhuma ou de muito pouco valia para que o pecador encontre em Cristo uma viva esperança. Então é pensando, meus irmãos, nesse nosso preâmbulo inicial, que eu gostaria que nós fizéssemos a leitura bíblica, que se encontra no livro de Colossenses, como está projetado, no capítulo 1, dos versos 28 a 29. Colossenses 1, 28 a 29. Amém ou misericórdia? Amém. Mais uma vez, esse é o povo da EBD.
Diz assim a palavra do Senhor no versículo 29 do capítulo 1 do livro de Colossenses: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Mais uma vez, feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor pela experiência deste nosso culto de oração e doutrina. Nesta hora, Senhor, a Tua palavra, ela foi lida, e eu tenho plena convicção de que por si só, ela é capaz de nos edificar e nos fazermos, ó Pai, progredirmos nesta noite, de nos transformar, de mexer com o mais profundo, Senhor, do nosso ser. Mas nesse instante, Senhor, eu peço que o meditar do meu coração e que o abrir dos meus lábios seja agradável, Senhor, na Tua presença, para que a gente possa compreender, Senhor, plenamente a Tua palavra nesta noite, e assim, Senhor, nós rendemos bons frutos do discipulado para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa sua carta, essa sua epístola à igreja localizada ali em Colossos, com uma clara intenção. Ele tinha ali um claro objetivo de combater os falsos ensinos que se infiltraram no interior daquela comunidade. E esses falsos ensinos, meus irmãos, que estavam ali circulando na igreja em Colossos, eles começaram a desvirtuar os irmãos da verdadeira doutrina. Começaram a desvirtuar os irmãos da doutrina de Cristo. Os colossenses, meus irmãos, eles passaram a assimilar uma série de ideias, uma série de práticas totalmente divergentes, totalmente diferentes do Evangelho. Justamente porque a igreja ali em Colossos passou a dar ouvidos a supostos mestres. Tinham muitos mestres ali, muitos doutores. E esses doutores que ali estavam, estes mestres que estavam no interior da igreja, eles estavam possuídos de interesses pessoais, possuídos, meus irmãos, de interesses egoístas. E a igreja ali em Colossos, eles passaram a ignorar aqueles que de fato queriam o bem da igreja, aqueles que de fato estavam preocupados com a saúde espiritual dos colossenses, enquanto, meus irmãos, corpo de Cristo, enquanto membros deste corpo místico que é a igreja. A partir, meus irmãos, dos contra-argumentos apresentados pelo apóstolo Paulo no registro dessa sua carta aos Colossenses, nós podemos aqui identificar, nós podemos, queridos irmãos, aqui reconhecer algumas das heresias que a igreja ali em Colossos passou a aceitar. A partir, meus irmãos, desses falsos ensinos que eles estavam recebendo. Eles não estavam distinguindo daquilo que era verdadeiro e daquilo que era falso. A doutrina, o ensino que estava chegando àquela igreja, ela estava assimilando, ela estava adotando como verdadeiro. E aí o apóstolo Paulo escreve essa sua carta aos Colossenses para combater esses falsos ensinos. E as heresias que nós podemos perceber a partir desses contra-argumentos aqui apresentados, meus irmãos, pelo apóstolo Paulo, é que a igreja em Colossos passou a observar a circuncisão. A igreja ali em Colossos passou a guardar o sábado. A igreja ali em Colossos passou a aceitar e a admitir as leis alimentares compostas ali no Antigo Testamento, conforme o capítulo 2, verso 11, e conforme o capítulo 2, versos 16. A igreja também ali em Colossos passou, meus irmãos, a prestar adoração aos anjos, prestar culto aos anjos. A igreja ali em Colossos passou a viver da prática do ascetismo, e a prática do ascetismo, meus irmãos, nada mais é do que a abstenção restrita
no atendimento das suas necessidades primárias e do seu conforto, a fim de que haja um crescimento espiritual. Então ali na igreja eles passaram a se abster do conforto talvez ali, que era natural da sua própria convivência, da sua casa, passaram a viver em restrição alimentar, passaram a viver em distanciamento social, com o fim de crescimento espiritual. Contudo, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele combate esses falsos ensinos com firmeza. Ele bate de frente com esses falsos ensinos que ali estavam sendo introduzidos aos colossenses, mas ele faz isso também com muito zelo. Ele faz isso, meus irmãos, com um amor pastoral. E quando a gente lê atentamente essa carta, a gente pode chegar a essa conclusão do cuidado pastoral que o apóstolo Paulo teve ao escrever, exortando a igreja contra esses falsos ensinos, trazendo, meus irmãos, à memória dos colossenses a superioridade de Cristo, trazendo, meus irmãos, aos colossenses a suficiência de Cristo. Olha, o único do qual se deve prestar culto não são aos anjos, o único que se deve prestar culto é ao Senhor. Vocês não precisam viver nesse ascetismo, nessa abstenção ali exagerada para obter crescimento espiritual. Vocês não precisam mais estar arraigados, fundamentados ali nas práticas alimentares, na circuncisão, nas práticas ritualísticas do Antigo Testamento. Tudo isso já se cumpriu em Cristo. Então o apóstolo Paulo começa a apresentar a superioridade e a suficiência em Cristo, mostrando aos colossenses que todas essas práticas eram adereços, eram penduricalhos que eles estavam adotando e que não acrescentavam em nada ao evangelho. Pelo contrário, meus irmãos, ela diluía o verdadeiro evangelho, ficava aquém daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Por isso, meus irmãos, que somente as Escrituras, por isso, meus queridos irmãos, que somente Jesus Cristo, por isso, meus irmãos, que somente a fé basta para que nós possamos crescer e amadurecer para a glória de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com algumas ideias e com algumas práticas que chegam aos nossos ouvidos. Tudo isso precisa passar pelo crivo das Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, considerar quais são os nossos posicionamentos. Nós precisamos considerar quais são os nossos comportamentos e sempre, meus irmãos, reavaliar eles à luz da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos irmãos, sobretudo, observar o ensino que nós estamos transmitindo, mas também o ensino que nós estamos recebendo. Sabe por quê, queridos? Porque a depender da qualidade, daquilo que nós estamos adotando, nós podemos estar aproximando ou nós podemos estar distanciando as pessoas de Jesus. Veja como é sério um falso ensino e veja como é sério um ensino verdadeiro. Quais são os frutos, meus irmãos, que nós desejamos colher do nosso discipulado? De pessoas que se aproximam de Jesus ou de pessoas que se distanciam de Jesus? Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite é que discipular é advertir e ensinar. Discipular é advertir e ensinar. O texto bíblico nos diz lá em Colossenses, no seu capítulo 1, no verso 28, na parte A, na primeira parte, a palavra do Senhor vai nos dizer: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com toda sabedoria. Eu queria que a gente se detesse a essa nossa primeira parte. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele declara no cumprimento aqui do seu ministério, que ele anunciou à igreja o mistério de Deus, que estava oculto, mas que agora Deus resolveu manifestar aos santos.
Ele vai dizer que esse mistério que nas gerações passadas, que nos tempos antigos estava oculto, estava escondido, agora esse mistério está sendo revelado, porque Deus assim o revelou aos seus eleitos, revelou aos seus santos, a todos os povos que se rendem a Jesus. E o mistério que estava oculto é que Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Que esse Jesus, meus irmãos, ele não estava ali restrito a um povo, que esse Jesus ele não estava ali recluso a um território, mas que esse Jesus, ele era destinado a todos os povos, e todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele, meu irmão, que está em Cristo, ele tem uma viva esperança, a esperança de um dia glorioso. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está querendo reforçar isso no coração ali da igreja em Colossos, de que o Espírito Santo do Senhor, selado no meu e no seu coração, por meio da fé em Jesus, produz em nós uma esperança viva de um futuro glorioso ao lado de Cristo eternamente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mais uma vez ressaltar ao coração dos colossenses. Queridos, em nome de Jesus, que nós tomemos posse dessa verdade, que nessa noite essa verdade ela seja impressa no nosso coração. A esperança que nós temos em Jesus, ela é real. A esperança que nós temos em Jesus, ela não se limita a essa realidade, ela não se limita a essa existência, queridos, uma vez que pela fé nós estamos unidos a Cristo, nada mais pode nos separar desse amor. Lembra do que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada pode nos separar do amor de Jesus. Uma vez, meus irmãos, que nós somos aceitos como filho de Deus, Ele nunca mais nos expulsa dessa comunhão. Esse é um presente que Ele guarda para nós em Cristo Jesus. Por isso que nada pode nos separar deste amor. Nós precisamos com convicção crer, meus irmãos, que as promessas de Jesus, elas se cumprirão um dia. E nesse dia, querido, que a promessa do Senhor se cumprir, nós estaremos lado a lado com o autor e com o consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, deve ser o conteúdo do nosso discipulado. Esse deve ser o assunto principal que nós apresentamos no nosso discipulado. É a mensagem do Evangelho. É a mensagem, meus irmãos, de que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o assunto que deve permear o nosso discipulado. Esse é o assunto central da nossa evangelização. Esta é a mensagem, meus irmãos, que nós devemos anunciar para que a gente possa colher bons frutos do nosso discipulado. E este anúncio, meus irmãos, do Evangelho, ele é caracterizado de duas formas. Ele é caracterizado da exortação e do ensino com toda a sabedoria a todo homem. O discipulado, meus irmãos, é exortar. O discipulado é advertir. O discipulado é corrigir. O discipulado, meus irmãos, é repreender os homens para que eles considerem o rumo das suas vidas, a fim de que eles possam, meus irmãos, de fato ter uma boa esperança no seu futuro. O discipulado, meus irmãos, é de fato chamar a atenção para o caminho que nós escolhemos trilhar. O discipulado, meus irmãos, é alertar os riscos das decisões que nós tomamos. O discipulado, meus irmãos, é apresentar as consequências das nossas deliberações. É preciso chamar a atenção. É preciso nós sermos tão corajosos e ousados como João Batista, que dizia publicamente a palavra do Senhor, que alertava os publicanos a não mais extorquir,
que alertava os soldados romanos ali e os guardas do templo a falarem a verdade e não darem falso testemunho, e a se contentarem com o seu salário, a dizer, meus irmãos, que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, o discipulado é nós advertirmos. Sabe por que o Evangelho é uma boa notícia? Sabe por que o Evangelho é uma boa nova? É porque quando nós consideramos a condição de miséria que nós estamos, a condição de morte espiritual que nós estamos, o fundo do poço do qual nós nos encontramos e o resgate que Jesus Cristo nos proporciona, o Evangelho ela se torna uma boa notícia. O Evangelho se torna uma boa nova. E nós não podemos, meus irmãos, ver vidas se encaminhando para o inferno e nos calarmos. Nós não podemos, meus irmãos, ver ovelhas saindo fora do aprisco, pulando fora da cerca para experimentar o mundão lá fora e não alertar, e não exortar. Nós precisamos, meus irmãos, fazer isso com amor, mas precisamos fazer, porque é necessário que nós advertamos, exortamos todos os homens com sabedoria. Nós não podemos, meus irmãos, simplesmente aceitar que todos os caminhos levam a Deus. Nós, meus irmãos, não podemos simplesmente aceitar que nenhum mal tem aquilo que te faz bem. Lembra desse ditado? Nenhum mal tem aquilo que te faz bem, e as pessoas vivem em dissolução. A pior coisa, meus irmãos, é nós sermos entregues aos nossos próprios deleites. Lembra lá em Romanos o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que Deus entregou os homens às suas paixões, para fazerem coisas desagradáveis, e eles viveram em grande dissolução. E a palavra do Senhor ali no final do capítulo 1 de Romanos vai nos dizer que aqueles que praticam e aqueles que consentem com as práticas dos quais esses homens praticam são dignos de morte. Essa palavra é real. Esse é um destino que nós não desejamos, nem para nós, nem para aqueles que nos cercam. Por isso, meus irmãos, no discipulado, nós advertimos os homens, à luz do Evangelho, o modo pelo qual nós e ele devemos viver para o inteiro agrado do nosso Senhor. Mas o discipulado, meus irmãos, não é somente advertir e exortar. O discipulado é ensinar. O discipulado é instruir. O discipulado, meus irmãos, é orientar os homens com toda a sabedoria. Com a sabedoria, meus irmãos, que vem do alto. Não é a sabedoria carnal, não é a esperteza dos homens, mas é a orientação divina que vem do alto, que vem do Senhor, para que os homens não vivam, meus irmãos, no erro que levam as suas vidas à ruína. Mas, meus irmãos, para que eles possam conduzir as suas vidas de acordo com os preceitos do Senhor, que são a fonte para o bem viver. É na palavra do Senhor, meus irmãos, que nós encontramos o modo pelo qual nós devemos viver e ter uma vida abundante. Porque, meus irmãos, se não for assim, nós sempre estaremos buscando matar a nossa sede em cisternas que são rotas, que são rachadas e que não dão água para nós e não mata a nossa sede. Por isso que Jesus disse: aquele que tiver sede, vem a mim. Quem tiver sede, vem a mim, porque Ele é a fonte da água da vida. Por isso, meus amados irmãos, se nós desejamos colher bons frutos do discipulado, nós não podemos nos furtar de anunciar as boas novas de Jesus, exortando e ensinando todas as pessoas que o Espírito tem colocado no nosso caminho com toda a sabedoria. É preciso, meus irmãos, nós remirmos o tempo e observarmos a oportunidade que Jesus Cristo Ele nos dá, que o seu Espírito Ele nos deixa de nós anunciarmos todos os desígnios do Senhor. O segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria que nós observássemos nesta noite, é que o fruto do discipulado são homens e mulheres perfeitos em Cristo. O texto bíblico de Colossenses, no seu capítulo 1, verso 28, na sua segunda parte, na parte B, vai nos dizer o seguinte: a fim de que
apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O resultado, meus irmãos, que nós esperamos colher do nosso discipulado, o bom fruto, queridos irmãos, dessa nossa missão, deste nosso encargo que o Senhor Jesus, Ele nos deixa, são homens e mulheres perfeitos em Cristo. O termo aqui, meus irmãos, perfeito, não significa impecável, não significa infalível. O termo aqui perfeito, meus irmãos, significa maduro, significa plenamente desenvolvido em Cristo. Esse é o fruto, queridos irmãos, do discipulado. Esse é o fruto da nossa tarefa de ensinar a Cristo, de ensinar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Jesus. São homens e mulheres maduros na fé, prontos para toda boa obra. O fim, meus irmãos, que nós almejamos do discipulado, não é, meus irmãos, de pessoas simplesmente capazes de crescer financeiramente. O fruto que nós esperamos do discipulado não é simplesmente pessoas capazes de abandonar os seus recursos, como fazia ali a igreja em Colossos no ascetismo. O fruto, meus irmãos, do discipulado que nós esperamos não é fazer das pessoas meros cumpridores de regras, moralistas, religiosos. O fruto, queridos irmãos, do discipulado que nós almejamos não é ter mais pessoas no rol de membros da igreja. O fruto do discipulado que nós esperamos, meus irmãos, são homens e mulheres rendidos a Jesus. O fruto do discipulado, meus irmãos, que nós esperamos são homens e mulheres que respondem amorosamente ao chamado do Evangelho. O fruto do discipulado, queridos irmãos, que nós esperamos são vidas que se entregam no serviço do Rei, que se entregam no serviço cristão. São homens e mulheres, queridos irmãos, que aguardam com esperança, que aguardam com convicção a promessa da vida eterna que Jesus Cristo lhe promete. Esse é o bom fruto do discipulado. Esse é o resultado, meus irmãos, da nossa tarefa. Homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus. Quais são, queridos, as sementes que nós estamos semeando no nosso discipulado? Quais são, meus irmãos, os frutos que nós apresentaremos ao Senhor quando Ele requerer de nós o resultado do nosso trabalho? Quais são os frutos que nós apresentaremos ao Senhor? Nós estaremos diante dEle de mãos vazias? Nós apresentaremos ao Senhor maus frutos, frutos estragados que não servem? Meus irmãos, quando o Senhor nos chamar, que alegre e confiantemente nós coloquemos diante do Senhor bons frutos em abundância. Bons frutos em abundância, porque Ele nos chamou para assim fazer, para semearmos abundantemente, para nós anunciarmos, meus irmãos, a todas as pessoas o seu amor. O terceiro e último ponto que eu gostaria que nós observássemos nesta noite, meus irmãos, é que discipular é se esforçar. O texto bíblico nos diz lá em Colossenses, no seu capítulo 1, no verso 29, o seguinte: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, declara que é para este fim, este bom fruto do discipulado, que ele se afadiga, que ele se esforça, que ele trabalha confiante na ação capacitadora de Deus, que o faz bem-sucedido. É interessante a gente perceber isso, porque ele não se confia nas suas próprias capacidades, ele não se confia na sua eloquência, ele não se confia no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua oralidade. Ele vai dizer que o fruto do seu trabalho é a ação de Deus que opera nele. Isso é reconfortante, meus irmãos. Significa que eu e você, com as nossas fragilidades, podemos ser grandemente usados por Deus. Já parou para pensar nisso? Eu quero repetir essa fala que eu já disse, queridos irmãos. Existem pessoas que você alcançará, que eu jamais terei acesso.
Existem pessoas, meus irmãos, que com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua forma de ser, usado por Deus, você vai alcançar pessoas que eu jamais farei. Por isso que a gente precisa ser ousado na fé. Por isso que a gente não pode mais ser moroso no anúncio do Evangelho. É preciso a gente agir com ousadia e observar entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos, entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos colegas no ambiente de estudo, aquelas pessoas dos quais nós podemos anunciar o Evangelho. Sabe por quê? A gente cumpre a nossa parte, o resto é com Deus. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Um planta, o outro rega. Quem é que dá o crescimento? O Espírito Santo. O que a gente precisa fazer é lançar a semente. O que a gente precisa fazer é regar, porque o crescimento, quem dá é o Senhor. Quais são, meus irmãos, as estratégias que nós temos utilizado para que intencionalmente possamos proclamar o perdão e a salvação que há em Cristo Jesus? Quais são, meus irmãos, as ações que nós temos realizado para que as pessoas se voltem para Cristo? De fato, meus irmãos, nós estamos nos fadigando. Será que de fato nós estamos nos deixando gastar pelo Evangelho? É necessário hoje nós considerarmos, meus irmãos, essa realidade e atuar com todo vigor em prol desse bom resultado do discipulado. O que nos conforta, amada Igreja do Senhor, é que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O que nos conforta é que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Meus irmãos, o que nos conforta é que a palavra do Senhor cumpre todo o propósito para o qual ela foi enviada. Basta tão somente nós confiarmos no poder de Deus que opera eficazmente na minha e na sua vida. Quando nós nos deixamos ser usados nos desígnios do Senhor. Meus queridos irmãos, que nós possamos com alegria crescer e amadurecer neste bom fruto do discipulado nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique esta palavra nos nossos corações. Amém?